Graças a Deus, tudo bem, meus queridos? Que a paz esteja com todos. Vamos mais uma vez aqui transmitir a você a palavra perfeita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não deva estar entendendo muito bem o título, da mensagem. Então eu gostaria que você ficasse até o fim, que você vai entender, tá bom? E sempre tem aqueles, que às vezes tira conclusões precipitadas antes de assistir até o fim, Ou vai querer dizer que eu vou pregar heresia, mas antes de falar qualquer coisa, muitos que gostam de criticar, procura assistir até o fim para saber o assunto, para saber o que o Espírito Santo vai nos fazer entender, e compreender. E hoje em dia, infelizmente, a internet está cheia de pessoas que às vezes não assiste o vídeo até o fim e quer criticar, aos outros. Quantas pessoas aí que maldosamente montam, melhor dizendo, falsos vídeos aí falando de outros, às vezes falando coisas que o outro nem falou. Coisa triste isso, Isso é maldade. A gente tem que procurar saber o assunto até o fim. Tiago diz que nós temos que ser pronto para ouvir antes da gente falar, querer tirar qualquer conclusão precipitada. Nós devemos que primeiro aprender a ouvir, Mas não é nossa mensagem, tá bom? Você que me assiste, muito obrigado. Deixa aí o seu joinha, tá? Você que já é inscrito, compartilhe, por favor, também. Você que vai se inscrever, peço também o seu compartilhamento. Peço o seu joinha, tá bom? Vamos lá, então. O título da nossa mensagem é A Vontade de Deus, A vontade de Deus, a dor que vale a pena. Por isso que eu falei para aquelas pessoas que gostam de tirar certas conclusões precipitadas, Assiste até o fim para a gente entender a lição que o Espírito Santo vai nos fazer aprender. Eu preguei essa mensagem num culto que eu fiz, numa sexta-feira. E que dor é essa que vale a pena? Será que o sofrimento vale a pena? Será que a dor vale a pena? É claro que ninguém gosta de sentir dor, E a dor que eu estou falando aqui não é a dor da doença, da dor da enfermidade. A dor que eu estou falando aqui, meu amigo e minha amiga, é a dor das perseguições, das afrontas, a dor de dizer não para a nossa vontade. Porque, vamos ser sinceros, dizer não para a nossa vontade dói, não dói? A nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. E, muitas das vezes, vai doer a gente falar não para nós. Por exemplo, uma pessoa que quer seguir a Jesus e às vezes ela tem mágoa no coração, ela vai ter que perdoar quem ofende. Pergunto para você, será que é algo fácil de se fazer? Claro que não é. Então por isso que é uma dor que vale a pena, porque dizer não para nossa carne, ser perseguido, ser caluniado, injuriado, sofrer afrontas, humilhações, não é fácil. É uma dor que a gente enfrenta. Mas Jesus disse que nós iríamos enfrentar todas essas coisas, Em Mateus, até no capítulo 5, quando ele fala do sermão da montanha, ele fala que
Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra. Aí ele continua dizendo, né? Bem-aventurados são vocês quando injuriarem, ou seja, entristecer, chatear, né? Deixar você para baixo, falando todo mal contra vocês por minha causa. Foi o que Jesus disse. Sabe, meu amigo e minha amiga, se a gente quer realmente servir a Deus e ser um bom cristão, não é ser crente, que crente até o diabo é, mas é ser cristão, ter a responsabilidade de carregar o nome de Cristo em nossa vida. Nós vamos passar o que Cristo passou. A Bíblia até diz isso, que nós vamos enfrentar perseguições. Jesus, ele disse para os discípulos, vocês acham que eu vim para trazer paz? Eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer o irmão, o pai, a nora contra a sogra, o pai contra o filho. Será que quando Jesus disse isso, ele está querendo dizer que ele veio para causar contenda, encrenca, né? Desunião? Não, de jeito algum. Mas o que Jesus quis dizer com isso é que por causa da nossa fé, nós iríamos sofrer perseguições, até dentro da nossa própria casa. Eu, particularmente, já sofri perseguição entre os meus, né? Você vai ser perseguido muitas das vezes pelo colega de trabalho, você vai ser, muitas das vezes, enfrentar calúnia. Às vezes pessoas vão falar algo contra você, levantar falso contra você. Aquilo que você não fez, a pessoa vai inventar. Então a gente, meu amigo e minha amiga, por causa da nossa fé, nós vamos ser sujeito a enfrentar todas essas coisas, todas. Um bom cristão, ele, infelizmente, ele é alvo de perseguições, ele é alvo de chacotas, ele é alvo de zombaria, né? Infelizmente, até pelas pessoas que são de dentro da própria igreja, né? Às vezes ele vai ser sujeito, né, a passar por esse tipo de coisa. Então, por isso que a nossa mensagem, o título dela é esse, a dor que vale a pena, porque dói. Ser humilhado injustamente, vamos ser sinceros entre nós aqui, que está me assistindo, eu e você que está me assistindo, vamos ser sinceros, dói. Dói você passar por coisas que você não fez, você sofrer calúnias, falsos testemunhos por coisas que você não fez, ser perseguido por causa da sua fé, dói mesmo. E você dizer não para a sua carne, né? Você, em vez de você combater o mal com o mal, você abençoar a pessoa, você dar outra face, como Jesus disse. O que é dar outra face? É você mostrar o outro lado, pagar o mal com o bem. Vamos ser honestos, meu amigo e minha amiga. Não é fácil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas nós temos Jesus para nos ajudar, nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer. Essa é a cruz que a gente leva. É a missão, são as perseguições. E automaticamente também negar a nós mesmos. Esse é o sofrimento, é o preço que a gente paga, é a cruz. Né? Negar a nós mesmos, e a cruz é as perseguições. E automaticamente também negar a nós mesmos, porque Jesus também ele negou a si mesmo quando morreu na cruz. Você pode ver que quando ele orou, o que ele falou? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus sabia que ia ser, o sofrimento ia ser muito terrível. Né? Então, o Jesus humano, né, ele sentiu a dor da angústia, ele sentiu a dor do sofrimento, ele sabia que não ia ser fácil. A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, né? Se eu não estou enganado, foi isso mesmo, né? Não estou não.
O Espírito Santo não deixa a gente ser enganado. Então, Jesus, ele suou sangue. Jesus, ele sentiu angústia até a alma, vamos assim dizer. Ele sentiu aquela angústia profunda, né? Ao ponto dele chegar a orar ao Pai. Falou: Pai, se for possível, que o Senhor tire de mim, porque vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil. Ou seja, meu amigo e minha amiga, o Jesus humano fez essa oração. Porque ele sabia que o sofrimento ia ser terrível. Jesus não foi com alegria para a cruz. Jesus foi com dores. Além de ter apanhado de madrugada, foi zombado, foi cuspido, foi chicoteado, né? Jesus estava debilitado, né? Jesus estava ali numa situação debilitada, para você ver. Ele ficou sem comer, ficou sem beber, ficou debilitado com o sofrimento, com a chicotada, sangrando, ao ponto de, no meio do caminho, cair com a cruz. O Simão Cirineu teve que o ajudar, né, aí, vamos assim dizer, até o fim. Então, Jesus, ele passou por tudo isso. Jesus, ele passou por esses tipos de coisas, mas ele mesmo diz, né, eu venci. Vocês vão enfrentar aflições, mas eu venci o mundo. Eu venci. Eu venci. Ou seja, ele deu exemplo de quem venceu. E não foi fácil o que ele passou. Começando no deserto, na tentação, de ter jejuado 40 dias, né? A Bíblia diz que ele teve fome. Você vê, o diabo apareceu numa situação em que Jesus estava ali, sensível fisicamente. Então, para você ver, Jesus, ele passou por essas dores. Levantaram falsos testemunhos, calúnia. Tiveram que pagar alguém para inventar um falso testemunho para que Jesus fosse condenado à morte. Nem o próprio Pilatos queria fazer isso, mas por influência do povo, né, ele fez isso. Então, ou seja, Jesus falou que nós íamos passar pelo mesmo tipo de coisa, meu amigo e minha amiga. Essa é a dor que vale a pena. E por que vale a pena? Porque Jesus nos fortalece. É prazeroso fazer a vontade de Deus. E a gente sabe que todo o nosso sofrimento, toda a dor que nós enfrentamos, nós vamos ter o galardão, a recompensa. Na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, Apocalipse 21 fala isso. Que nós vamos entrar, o João viu, né? A Cidade Santa é o lugar que está reservado para nós, para aquele que venceu. E fora que também aqui nessa vida nós conquistamos vitórias, bênçãos, né? Então, vale a pena a gente carregar a cruz, sofrer por Cristo. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, lá em Atos, que é a nossa mensagem central, Atos 9, 15 e 16, que fala sobre a conversão de Saulo para Paulo, né? Que o anjo do Senhor apareceu para Ananias, né? Aliás, o próprio Senhor apareceu a Ananias dizendo para que ele fosse orar por Saulo, e o Ananias ele deu uma relutada em não fazer. Aí no versículo 15, Jesus ele falou pro Ananias, né? Ele falou pro Ananias, né? Olha lá, versículo 15 e 16, ó, diz assim: Porém o Senhor disse, Ananias, vá, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido para elevar o meu nome entre os gentios, entre os reis e os filhos de
Israel. Aí no versículo 16, olha lá. Pois eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, verso 15 e 16. Então, Jesus disse para o Ananias, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora eu pergunto para vocês, será que Jesus estava se vingando de Saulo? Não. Claro que não, meu amigo e minha amiga. Porque Saulo ele fez isso na sua ignorância. Ele achava que o que ele estava fazendo, ele estava certo. Mas o que Jesus quis dizer com isso é que o Saulo ele iria enfrentar perseguições, ele iria enfrentar dificuldades, ele iria enfrentar diversos obstáculos, e enfrentou mesmo. Se você for olhar a história do apóstolo Paulo, ele passou fome, passou necessidade, até o povo da própria igreja, virou as costas para ele. A Bíblia diz de um homem chamado Demas, que era um companheiro de trabalho de Paulo. Ele abandonou Paulo, foi para o mundo, A Bíblia também fala de um homem chamado Alexandre, que causou muito mal a Paulo. Fora que na igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo ele passou por necessidades, por privações. Era chamado de herege pelo seu próprio povo, muitas das vezes. Os próprios crentes na época não acreditavam na conversão de Paulo. O próprio Ananias aqui foi um. Então, ele enfrentou todas essas coisas, foi perseguido, foi preso. Atos 16, 25, ele estava na prisão junto com Silas por ter expulsado um demônio de uma moça. Atos 27, ele estava preso no navio, ele era um prisioneiro, ia ser apresentado a Roma, a César. Então, se você for olhar a história do apóstolo Paulo, tem gente que fala assim, eu quero ser um pregador igual a Paulo. Não quer não. Porque tem pregador hoje que se não pagar um cachezinho para ele não prega. Se não tiver um hotel 5 estrelas com comidinha uma comida assim de classe alta, ele não vai. Se o hotel não tiver suíte, a comida não for boa, não for aquele prato caro, exótico, filé mignon, ele não vai. Para ele só anda de avião, não aceita que o irmão leva ele de carro, e o carro, se for de carro, tem que ser carro novo. Hoje em dia tem pregador que não quer ser igual a Paulo, coisa nenhuma. Porque o apóstolo Paulo ele enfrentou sofrimentos, perseguições, calúnias. Diversas vezes o apóstolo Paulo foi preso, foi zombado, passou por julgamentos. Então, mas Jesus falou que ele ia sofrer por essas coisas. Mas o apóstolo Paulo ele passava isso de que maneira, meu amigo e minha amiga? Ele passava isso com prazer. Ele passava isso com satisfação. Ele levava uma pedrada, que o povo na época era cruel. Ele se levantava e ia embora. Ele enfrentava. No Atos 16, 25, a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando a Deus na prisão. Então, para você ver, o apóstolo Paulo ele passou por todas essas coisas e venceu. Ou seja, até em sua última carta a Timóteo ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É uma palavra que até a gente usa muito particularmente eu uso ela em velório. Então o apóstolo Paulo, ele na sua morte, sabendo que ia ser condenado,
A Bíblia diz que ele ia ser condenado. Ia ser decapitado, a cabeça dele ia ser cortada. E ele fala que combateu um bom combate, né? Completou a carreira, guardou a fé. Para você ver, alguém que sofreu por Cristo, mas sofreu por amor, com carinho. A Bíblia diz que ele se sentia até prisioneiro de Cristo. Jesus nunca fez dele um prisioneiro. Jesus nunca obrigou ele a fazer sua vontade, mas ele se sentia um prisioneiro de Cristo por amor a ele. Coisa linda, né? Então, por isso que, resumindo a nossa mensagem, vale a pena, a dor que vale a pena, a vontade de Deus não é fácil, mas é uma dor que vale sempre a pena, porque a nossa recompensa no reino de Deus é grande. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se assim Jesus ele nos permitir.